Oiê! Boa noite, professores maravilhosos! Que alegria estar aqui com vocês! Se você está aqui hoje, é porque quer transformar suas aulas de dança infantil e quer ver suas pequenas de 3 a 6 anos evoluindo com alegria e segurança. E também porque quer ser reconhecida como uma professora ou um professor de excelência, não é mesmo? Então fica comigo até o final, porque o que eu preparei hoje pode mudar o rumo da sua trajetória na dança infantil, como mudou a minha. Mas antes de mais nada, você pode estar se perguntando, tá, mas quem é essa mulher para falar isso tudo para mim? Muito prazer, eu sou Alice Arja e venho aqui te contar, bem no iniciozinho, que eu tenho mais de 45 anos de experiência no ensino de balé. Sou diretora da Companhia de Balé do Rio de Janeiro e da Escola de Dança Alice Arja. Também represento o Miami City Ballet na América Latina. Atualmente, também atuo como International Curriculum e Educational Director no Sanctuary of the Arts, na cidade de Miami, Flórida, Estados Unidos. Além disso, sou jurada e professora em festivais nacionais e internacionais, ou seja, eu respiro dança, ensino e capacitação profissional todos os dias. E foi exatamente por isso que ao longo da minha carreira percebi uma grande falha na base da formação das crianças que chegam até o balé clássico, principalmente a falta de um trabalho consistente, lúdico e planejado na dança infantil. E é por isso que eu estou aqui. Hoje você vai aprender como planejar suas aulas de dança infantil com excelência e fazer com que suas bailarinas, as suas crianças de 3 a 6 anos, não se dispersem na aula, que se desenvolvam melhor e adquiram uma base corporal, musical e motora para seguir em qualquer técnica de dança no futuro. Você vai sair daqui com objetivos claros, direcionamento prático e a segurança de aplicar uma metodologia testada, aprovada e usada há mais de 35 anos nas minhas escolas. Tudo de forma lúdica, natural e, acima de tudo, respeitando o tempo e o corpo de cada uma de nossas pequeninhas. E não é só nas minhas escolas que usamos a metodologia brincando de dançar. Centenas de professores já aprenderam comigo e hoje planejam suas aulas com excelência e segurança, através de conteúdos com objetivos, direcionamento e técnicas específicas para crianças de 3 a 6 anos. Como esses professores que já estão aplicando a minha metodologia de dança infantil, dá uma olhadinha só. Eu sou o professor João Rafael, de Mato Grosso do Sul. Acabei de encerrar o curso da metodologia de dança infantil do Sistema Alice Arja e esse curso é um curso maravilhoso, onde abre um leque de possibilidades. Antes desse curso, a gente tem a visão um pouquinho mais fechadinha, a gente abre realmente um leque de possibilidades para que a gente cresça e tenha um estúdio, tenha uma escola de excelência com um trabalho firme, um trabalho real, um trabalho de eficiência, de muito carinho e atenção para os nossos alunos. Com certeza o meu estúdio vai crescer de uma forma diferente a partir de agora, né? Ele vai ter objetivo, ele vai ter direcionamento, porque foi me passado isso nesse curso. Então, Alice, um beijo enorme, muito obrigado por todo o carinho, todos esses conhecimentos. Prazer, eu me chamo Natália, finalizei o curso de metodologia infantil
e eu já quero dizer que eu amei. Me ajudou demais a abrir minha cabeça, vamos dizer assim, porque eu já dei aula, né, para pré-balé, baby class, e eu sempre ficava bem perdida às vezes, principalmente pela falta de concentração das alunas, principalmente das pequenininhas, das menorzinhas, assim, 3, 4 aninhas, a gente vê que elas dispersam muito rápido. E eu não sabia mais para onde levar a aula, né? Eu não sabia que eu podia explorar tantas possibilidades assim, de todas as 6 partes da aula. Então, realmente, a modificar minha aula, deixar ela mais dinâmica, mais lúdica ainda e saber levar a aula, que era algo que tinha hora que eu ficava assim, por mais que eu planejasse a minha aula, eu sempre planejava no sentido de só movimentos do corpo, né, com as bases do balé. Mas não sabia que eu podia explorar tantas coisas assim. Então agora eu vou montar elas bem mais tranquilas e completas. É isso. Muito obrigada. Um beijo. Agora eu quero te contar como eu cheguei até aqui sem toda aquela formalidade curricular inicial. Eu vou fazer um desabafo e contar para você um pouco sobre como tudo aconteceu comigo. E fiz balé desde pequena. Comecei por indicação médica, mas eu gostava mesmo era de ser professora. Eu já fazia naquela época, chamava-se o normal, né, para ser professora de escola. Eu dava aula para minhas bonecas quando eu era pequena. Inclusive, quando eu decidi entrar no magistério, também da dança, eu recebi uma turma de dança infantil. Eu queria, sonhadora, ser a melhor professora para aquela turma. Eu queria preparar as minhas aulas de balé infantil com excelência, era o que eu pensava, né? Mas eu tinha dificuldades em relação a preparar essas aulas. Eu era muito jovem, mas eu já percebia que faltava organização. Eu recebi umas anotações de aulas, né, para serem dadas, mas não tinha nenhuma organização. Eu não sabia exatamente o que eu tinha que ensinar para as crianças. Não sabia como prender a atenção das minhas pequititas. E nem como fazer para que elas tivessem realmente um desenvolvimento naqueles anos de dança infantil. E que daí pudessem seguir para qualquer técnica de dança com eficiência. Então, eu juntei os aprendizados da dança com os aprendizados que eu tinha nas aulas de didática e pedagogia do magistério. Mas alguns anos de experiência e testes com o que dava certo com as crianças, eu juntava e jogava na sala. E aí eu encontrei uma maneira de resolver esses problemas. Identifiquei os objetivos primeiro e estímulos que devem ser alcançados nessa faixa etária de 3 a 6 anos. A partir daí, passei a dividir as aulas em partes para conseguir alcançar esses objetivos e, quando eu vi, eu criei uma metodologia, a metodologia de dança infantil, brincando de dançar. E eu aplico essa metodologia há mais de 40 anos. E desde 2018, quando comecei a trazer conteúdos para professores de balé aqui na internet, eu recebo muitos pedidos para compartilhar sobre a dança infantil. E por isso hoje eu vim te ensinar como preparar as suas aulas de balé infantil com excelência. Se tem uma coisa que eu aprendi, é que a dança infantil transforma. E a ciência confirma. Se você ainda tinha alguma dúvida sobre o poder transformador da dança na infância, deixa eu te contar, estudos científicos comprovam o impacto positivo de uma aula de dança bem estruturada no desenvolvimento psicomotor das crianças em seus primeiros anos de vida. Desenvolvimento cognitivo. Atividades como dança, que exigem
atenção, escuta e memorização de sequências. Melhoram as funções executivas das crianças, como a memória de trabalho, o foco e o controle emocional. Ou seja, a criança não só se movimenta aleatoriamente, ela também pensa melhor, se organiza melhor e aprende mais. Desenvolvimento motor. Crianças que participam de programas regulares de dança apresentam avanços na coordenação motora, equilíbrio e consciência corporal. E olha que interessante, essas crianças, elas também mostram maior controle postural. E é por isso que dançar descalço, atenção, faz tanto sentido. Desenvolvimento social e emocional. Aulas de dança em grupo promovem melhorias nas habilidades sociais e empáticas, além de reduzir comportamentos de isolamento ou agressividade. A criança aprende a respeitar o outro, o coleguinha, a dividir espaço, a cooperar e, o mais bonito, a se expressar emocionalmente através do seu próprio corpo. Isso só mostra como as aulas de dança, quando bem planejadas, exatamente para as crianças que estão dentro da sua sala de aula, são tão essenciais. E é isso que vamos ver hoje. Mas antes de te mostrar como tudo isso funciona na prática, eu quero trazer aqui alguns pontos que eu considero errado e que eu vejo em muitos professores fazendo nas aulas das crianças de 3 a 6 anos. E já aviso, se você fizer algum desses pontos, pare agora mesmo. Primeiro de tudo, você faz as crianças usarem sapatilha? Professoras, vamos refletir, melhor dizendo, né? A criança não vem ao mundo calçada, né? Ela vem completamente nua, descalça, se é o que a gente pode também acrescentar. Quando ela chega em toda a sua fase de engatinhar, de se arrastar, depois engatinhar, se apoiar, né? E começar a dar os primeiros passinhos, a gente sempre, como mãe, agora eu vou ter um pouquinho de mãe, né? Eu entendo, como mãe, que o fato dela andar descalça ajuda o posicionamento dela no chão. Ela sente o piso, ela vai sentir a areia, ela vai sentir aquele chão mais rugoso ou o chão que é completamente liso. Então, quando ela vai aos 3 anos para a aulinha de balé, é muito importante que esse processo prossiga. Por quê? Quantas crianças chegam nas suas mãos e têm pé chato, pé pronado? As aulas de dança infantil, elas servem justamente para ajudar nesse processo da boa colocação de pés. Muita gente diz assim, minha filha tem pé chato, o que cura? A palavra não é bem essa, né? Quais são os tipos de exercícios que vão fazer com que essa criança pratique e comece a ter uma curvatura, né? Se ela tem o pezinho pronado, na aula de chão, na aula de 3 a 6 anos, olha aí, a gente vai levar pelo menos 4 anos com essa criança, fazendo um trabalho de correta e de bom posicionamento sobre os pés. Inclusive, trabalhando a pronação e não, né? Fazendo essa correção. Evidentemente que eu sei que talvez você vai me dizer assim, mas a minha escola é num local frio, né? Então ficar descalça, ok, se está num lugar frio, aqui onde eu estou, né? Nesse momento eu estou no Brasil, no Rio de Janeiro, na minha escola também faz frio, apesar de ser Rio de Janeiro, né? O que acontece? A gente bota as crianças descalças, não, tá um frio, então vem de meia. Ou vem de meinha soquete,
ou vem de meia calça, né, para poder ser mais confortável pelo frio. Mas nós não estamos deixando de trabalhar a sensação dos pezinhos sobre o chão, né? E a professora, visualmente, vai conseguir corrigir melhor quando trabalha só os dedinhos, quando trabalha a flexão e a extensão do pé. Ela vai conseguir ver e delinear os trabalhos para aquela criança que pisa com as patinhas assim para dentro, né? Ela vai poder perceber as crianças que correm, mas têm uma certa descoordenação ao correr. Quando ela está descalça, isso é muito mais fácil da correção do professor. Então, quando eu falo o descalça, é para que ela esteja no potencial dela mais natural possível e que o professor possa fazer as suas devidas correções. Por isso, para que você tenha um desenvolvimento das suas crianças, prepare as suas aulas com as crianças descalças. Outro erro que faz com que você não consiga preparar uma aula para dança infantil com excelência é o ensino dos passos de balé. Você prepara a sua aula para ensinar passos de balé, ensina até passos usando a barra. Aí a gente escuta, aula de balé é chato, você sabe disso? Então, você precisa atrair a atenção da criança. Você precisa contar histórias para ela. Você precisa fazer com que ela sinta prazer de estar na sua sala de aula. E não é ensinando um plié, um battement-tendu, que você vai desenvolver a sua criança. Quer dizer, então, que a técnica não entra na aula da dança infantil? Não é isso que eu quero dizer. Não subestime a inteligência das crianças. As aulas programadas que vai levar você às atividades de coordenação motora, o desenvolvimento do espaço, a musicalidade, a adaptação ao companheiro, dramatizações, que é a primeira vez que a criança entende o que é coreografia, né? Os jogos cantados, jogos de competição, jogos de 2 a 2, que vai não só alimentar a competição, mas vai fazer também com que elas entendam a colaboração, a compartilhar. Eu gosto mais de chamar assim, os jogos entrosados, né? Todo este potencial de formação não está lá voltado para os passinhos de balé, mas sem sombra de dúvida, professoras, ele está sendo preparado para que uma criança, quando vai fazer o seu primeiro plié na barra, ela já tenha todo um conhecimento de um desenvolvimento do seu corpo, de dobrar e esticar os joelhos. Quando você quiser chegar lá no Batman GT, é nas aulas de chão que ela vai exercer a dinâmica dos braços, a dinâmica das pernas, aliadas à musicalidade. Porque na musicalidade ela vai aprender, por exemplo, a pausa. Ela vai aprender binário, tempo, ternário no sentido do tempo, ou seja, valsa. Mas tudo isso vai ser voltado para o balé. Qual é a diferença? É que você está usando o lúdico, né? Eu diria que você está personificando todos aqueles passos da terminologia do balé clássico dentro da educação infantil, ou seja, cuidando de cada fase de desenvolvimento da criança e deixando isso mais incrível, tendo um pouco de magia, quando você traz as aulas tematizadas, você traz as histórias e a criança incorpora-se nesse mundo infantil, te trazendo, evidentemente, muito mais resultado. E o pior de todos os erros, tem professor que nem planeja a aula.
Professoras, foi-se o tempo que um professor entrava na sala sem saber o que ia dar, esperando que a criatividade caísse do céu. Mais do que nunca, nas últimas gerações, a criança precisa ter a sua aula planejada. Você, professor, precisa ter um processo para conduzir a sua aula. Lembra do que eu falei? Uma aula de dança infantil, professoras, primeiro, são 60 minutos, é isso mesmo. Nesses 60 minutos ela tem que ter início, meio e fim. E ela tem que ser toda ligada, amarrada, cada movimento na outra. As aulas, elas devem ser planejadas para que realmente você tenha certeza que todos os objetivos principais vão ser atingidos. E então, o que fazer para preparar? Bom, agora que eu já te falei como você não deve preparar as suas aulas da dança infantil, eu vou te falar como você deve fazer. Primeiro de tudo, você deve entender quais são os objetivos que devem ser desenvolvidos na dança infantil. E quais são esses objetivos? Vamos falar sobre eles. Os objetivos principais são a conscientização do corpo, ou seja, até o fim do período, seja do baby, do pré-balé ou do pré-preliminar, até o final do ano, essas crianças têm que ter total consciência, conhecimento das suas partes do corpo. Claro, cada um respeitando a sua faixa etária, aquilo que é realmente fácil para o entendimento de uma criança de 3, 4, 5 e depois 6 anos. E por isso, ou melhor, é por isso também que eu não indico o uso da sapatilha. A conscientização do espaço. É inadmissível que uma criança de 3, 4 anos, lá no seu programinha, 5 anos, 6 anos, não tenha noção do espaço dela, o espaço que ela ocupa e que ela não consiga, ao término de 4 anos, entender. E como é que isso vai ser dividido nas turmas? Que ela que ela tenha consciência do espaço, ou seja, de não se chocar com os outros, que ela se movimente e faça um exercício que, se chocar uma com as outras, bate no objeto? Não! Nós precisamos finalizar o ano com esse trabalho adequado. Para a educação infantil, que eu chamo de quê? Sentido proprioceptivo. Bem desenvolvido. Reconhecimento musical. É importante que ela saiba distinguir e mais, reconhecer o som não é só o som mecânico, biológico, natural. Não, reconhecer os elementos do som. Porque é isso, é esse processo do trabalho musical que vai levar ela nas modalidades subsequentes. O jazz, o sapateado e num futuro contemporâneo. Essa criança, ela vai estar muito mais bem desenvolvida. Ela vai estar pronta para receber esses alimentos. A sociabilização é fundamental. Dança é em grupo, dança é um ato social. Então, todas as atividades têm que te proporcionar esse processo da sociabilidade. Essa criança, quando termina esses 4 anos de método infantil, muito mais do que brincar de dançar e recordar todas as atividades, todos os momentos que ela passou, ela tem que ser uma criança sociável ao grupo que ela vai entrar posteriormente. E, por fim, o domínio da qualidade e da força através da consciência dos movimentos. Sim, após esses 3 anos, algumas crianças vão fazer em 4, que depende da idade, porque entre os 3 anos de idade, essa criança tem que ter uma força corporal desenvolvida, adequada.
características de uma criança de 6 anos, e isso vem sendo trabalhado durante todo esse processo. Agora, você deve estar se perguntando, mas Alice, como é que eu vou conseguir alcançar todos esses objetivos? E a motivação das crianças? Como é que as minhas crianças vão ficar motivadas todos os dias para vir à aulinha de balé? E é esse o nosso segundo ponto. Você vai conseguir, porque eu não tenho dúvida disso, hein? Porque todas as aulas devem ser temáticas. E é ela que deve dar essa motivação, deve ter uma história. E eu já falei isso, vou repetir e vou falar eternamente. Cada dia é uma aula diferente. Quantas aulas por semana você dá? 2? Então, num mês, nós vamos ter 8 aulas. 10 meses no ano, tiramos aí as férias, 80 aulas, professoras. E você vai preparar 80 aulas com temas variados e muito mais. Você pode ter o suporte dos dias festivos, o dia das mães, o dia dos pais, o dia do bombeiro, do desenhista, do enfermeiro, deixa eu ver o que mais, o dia internacional do gato, olha que fantástico, o dia da TV, do repórter, do correio. Olha só quantos temas podem fluir para você trabalhar de maneira clara, com ludicidade, sublinha isso, trabalhar a expressão corporal através dessas histórias, desses contos, dessas novidades, das canções, dos processos relativos à vida do cotidiano, né? O engenheiro, o vendedor, o shopping, o mercado, a feira. Olha aí, existem muito mais de 80 temas, muito mais. E eu tenho certeza que você vai mergulhar nesse mundo infantil, vai planejar aulas fantásticas. Por quê? Porque nós estamos brincando de dançar. Mas atenção, não basta só você escolher um tema e sair fazendo qualquer coisa. Não. Como eu falei, os 60 minutos de aula devem ser ligados. A aula tem que ter, de novo, início, meio e fim. E por isso, eu vou te ensinar exatamente como eu divido as aulas de dança infantil em 6 partes na minha metodologia de ensino, para que assim você consiga preparar uma aula com excelência. Preste atenção que essa é a parte mais importante que eu considero da minha metodologia. Então agora, vamos lá, parte por parte. Início da aula. Uma vez eu escutei assim, essa não tem parte. Não tem parte, não é a primeira parte, é o início da aula, é o bom dia, boa tarde ou boa noite. Abre a sala. O que a gente vai fazer? A hora da novidade. Então é a hora que elas vão contar como foi o dia delas, ou como foi o final de semana, como foi a semana, e você também vai participar disso. Como? Você vai contar também, se você tem alguma novidade que aconteceu no seu dia a dia. Olha, essa semana eu fui fazer um lanche maravilhoso e eu comi um pão com carne e tinha alface e tinha uma coisa que era vermelha. Talvez você já está dando a introdução do que vai ser a sua aula. Uma rodela de... Deixa elas falarem. O que seria? Uma rodela de tomate. Alguém vai acertar a rodela de tomate. Se não vai falar do tomate, você vai falar. Ok, a sua novidade já passa a ser uma introdução da sua aula, né? E aí você pode levar objetos, que vai ser o centro das atenções, mas o que importa é que esse momento seja o momento do diálogo. Criança tem que ter voz, adulto tem que ter voz. Todos nós temos o direito de falar. Então esse é o momento do olá, como vai? Eu vou indo e você, tudo bem?
como diz a música do Chico Buarque, exatamente, é a hora da novidade, a hora que elas vão poder conversar com você, se abrir com você. E você também nesse processo, só que espertamente você já está trazendo o tema principal da aula. Vamos agora, saímos da hora da novidade, você já jogou o seu presente especial que vai estar na manga para amarrar com o que vem posteriormente. Primeira parte da aula. Aí eu chamo de desenvolvimento da técnica. Evidente que as crianças não vão ouvir isso, né? Mas você já sabe itens e subitens que estão lá na nossa metodologia que eu considero que são os processos técnicos. Vai lá para o balé clássico. Como que começa a aula? Começa com a barra, aquecimento e depois todos os passos da barra. Depois vai para o centro, etc, etc. Nós temos esse mesmo processo, porque a gente já está ensinando a criança a ser disciplinada no trabalho da estrutura da dança, do balé clássico, do jazz, do contemporâneo, não importa. Há uma estrutura disciplinar. Então, no desenvolvimento da técnica, eu vou fazer vários pontos que têm que ser trabalhados. Então, vamos trabalhar exercícios de chão, vamos chamar assim, né? Eu gosto de chamar desse jeito. Eu vou trabalhar o conhecimento corporal junto com a coordenação e, efetivamente, a mecânica de cada movimento. Então, eu vou trabalhar a minha cabeça, eu vou trabalhar o pescoço, para onde eles podem se mover, eu vou trabalhar os meus ombros, olha, sempre cuidando para onde eles podem se mover. Ao mesmo tempo que eu estou tecnicamente trabalhando, eu também estou designando qual é a mecânica desse movimento. Ele pode fechar, ele pode abrir, ele pode subir, ele pode descer. Vamos trabalhar os braços, as mãos, os dedos, a cintura, né? Porque a gente ainda não fala determinados nomes de passos. O quadril, como é que se move o quadril, as pernas, o joelho, os pés e os dedinhos dos pés. Ó, por que ela tem que estar descalça. Então, esse é um desenvolvimento que cabe como desenvolvimento técnico, da técnica, na primeira parte. Ainda aí, vamos trabalhar de pé também, os movimentos locomotores. Quais são os movimentos locomotores que ela vai aprender? Caminhar, correr, saltaricar, saltar, rolar, enfim, cada tema específico, um movimento adequado. Ainda dentro da técnica, os movimentos não locomotores. Quais são os movimentos não locomotores? São as ações fundamentais do corpo, né? É bater, sacudir, balançar. Eu faço, mas isso não é um movimento que está, né, se locomovendo. Eu estou parada, balançando, eu estou girando, enfim, eu estou abraçando. Usando os verbos de apoio, nós vamos desenvolver toda essa parte da técnica. Passamos agora à segunda parte da aula. A segunda parte, ela na verdade eu considero que pode estar em qualquer momento da aula. Ela é um processo que o professor tem livre acesso, que é a respiração. Mas por que eu posso colocar em qualquer parte, Alice? Você pode colocar e pode até repetir, porque a respiração é o momento do relax quando está numa atividade anterior muito carregada. Por exemplo, se a sua aula de chão, a sua aula de desenvolvimento técnico for suave, a musicalização pode entrar como segunda parte e a respiração passa a ser a terceira. Então, use da sua flexibilidade do planejamento de aula, professora, para administrar onde você vai colocar. Mas vamos falar então, digamos que ela esteja aí na segunda parte, né? Respiração. Você vai trabalhar o que diz a palavra mesmo, porque o que você quer com isso? Você quer dar
resistência. Criança, você quer desenvolver o fôlego, né? A forma, e quer entender também, porque tem muita criança que a gente recebe que tem dificuldade respiratória, que tem bronquite, né, que tem asma, enfim, tudo isso precisa ser observado nos dias atuais, principalmente. Então você vai dar os diversos tipos de maneiras de respirar que você vai encontrar na nossa metodologia Brincando de Dançar. Respiração contínua, respiração cortada, respiração e inspiração. Então, expiração e inspiração, todo esse tipo, essa variedade de forma vai dar à criança uma melhor resistência, um melhor desempenho nas atividades que se seguem. Como terceira parte da aula, vem a musicalidade. Aí sim, na nossa metodologia você vai encontrar uma parte bem extensa. Olha como nós conseguimos chegar a 60 minutos. Olha como o programa é grande. A musicalidade, existe uma série de tópicos que você vai precisar desenvolver com essa criança. Desde a pausa até as variedades musicais. Então você vai trabalhar pausa, registro, se é ascendente ou descendente, o som quando vai crescendo e vai baixando, quando é som forte, quando é som fraco, né? Você vai trabalhar os andamentos com acompanhamento da mão, com acompanhamento dos pés, com acompanhamento, o ritmo com instrumentos ou somente com objetos que você leve para a sala de aula, até chegar às variedades. O que eu chamo de variedade? Polca, marcha, mazurca, valsa. É importante que essas crianças se sensibilizem com essa diversidade musical e possa jogar isso nos seus movimentos, de acordo sempre com o tema que vai ser proposto. A quarta parte da aula eu chamo de espaço. É aí que eu quero desenvolver o quê? Dimensão, a dimensão do movimento, né? Se é grande, se é pequeno, a direção, ou seja, para onde você vai se locomover, ou para onde você vai empurrar, para onde você vai jogar, para frente, para trás, para o alto, para baixo, para os lados direito e esquerdo. Então veja bem como essa eu posso até considerar uma das partes mais importantes da aula, né? É o desenvolvimento dessa criança nesse espaço que ela habita. Por quê? É nesse ponto que a gente chega que a gente desenvolve o sentido proprioceptivo, que é o que dá a ela, a criança, a noção do espaço dela com relação aos outros, né? Como ela se locomove em relação, e ela aprende nesse momento a coordenar os seus movimentos para quê? Para não se chocar com a colega. Quantas vezes você já observou? Eu vou dar um exemplo mais prático. Você está andando na rua e uma pessoa vem e choca no seu ombro. Isso é falta de desenvolvimento do espaço. Isso é falta do bom trabalho do sentido proprioceptivo. Não é que ela não enxerga, não. É que ela não tem noção do espaço que ela passa, é suficiente para ela, até para dirigir. E isso você pode até trabalhar com as crianças. Olha aí, o Dia Internacional do Trânsito, já estou te dando um tema, né? Desenvolve o espaço de correr com o seu volante sem bater nos companheiros. Bem, como quinta parte da aula, e não menos importante, é a adaptação ao companheiro. Nossa, o que você quer alcançar com isso? Como é que você desenvolve isso, Alice? Eu trago jogos. Sabe aqueles jogos que a gente aprendia muito nas aulas de educação física do passado? Pois é, isso não pode morrer. Professoras, você tem que adquirir livros de jogos de educação física e trazer para as suas aulas. Eles são importantíssimos na aula de dança. Ou melhor,
na aula da sua dança infantil para desenvolver um bom bailarino. Um detalhe, quando eu falo dos jogos, né, que eu falei assim, tem livros de jogos de educação infantil? Claro que tem, não vai ser fácil achar não, mas deve ter uns aí. Mas as nossas apostilas que estão aí na nossa plataforma, tem lá os jogos infantis adaptados para criança da aula de dança infantil. Aqueles joguinhos antigos, passa-anel, morto-vivo, tem vários. Você está exercendo o movimento, você está trabalhando a sociabilidade entre elas. Então, esses jogos são jogos de competição. Ela tem que competir. Claro, na vida tem que se saber ganhar e tem que saber perder, né? Então, são muito importantes. Quantas vezes você vai para uma audição de balé e não passa? Aí o que você faz? Dá um tiro na cabeça? Não, né? Se prepara mais para fazer uma próxima. Então, é importante que elas, desde pequenas, aprendam a competir. Jogos de liderança na dança infantil. Claro, todo corpo de baile tem uma solista na frente, ou tem um corifeu, que é a primeira da fila. Ela tem que aprender, né, a obedecer ordens de quem está liderando. Lembra aqueles jogos? Bento, que Bento é o frade. Trazer de acordo com o seu tema, e isso está lá na nossa apostila, para que ela tenha um entendimento de jogos de liderança, através dos movimentos da dança. Entrosados. O que eu quero chamar de jogos entrosados? 2 a 2, 3 a 3. Mas para que isso, Alice? Como é que ela vai dançar um duo? Como é que ela vai dançar um pas de trois? Um pas de quatre do Lago do Cisne? Você já está preparando, fazendo atividades, joguinhos que elas se divirtam. A palavra jogo é porque é divertida, né? Have fun. Seja divertido. Faça da sua aula uma grande magia de diversão, para que ela possa aproveitar enquanto está aprendendo. E como sexta e última parte da aula, aí eu gosto sempre de revezar. Improvisação ou dramatização. Na improvisação, eu tenho 2 subtópicos. Improvisar livremente e improvisar dirigido. Improvisar já diz, inventar. Você não vai chegar para uma criança de 3, 4, 5, 6 anos e vai dizer, vamos improvisar. Não, mas ela vai entender se você disser, vamos inventar. Quem é capaz de inventar, elas adoram. E, por favor, professoras, não castrem a invenção dessa criança, né? Dá liberdade ao seu mundo, ao seu potencial criativo. Então, a improvisação livre é quando você dá um tema, você coloca a música e ela vai inventando movimentos com o tema que você se referiu. E a improvisação dirigida, você está no comando, ou uma coleguinha está no comando durante a música. E o tema que foi proposto, a professora vai dizendo sensações, possibilidades de expressão, né? Sentimentos. Isso é improvisar dirigido. Ela cria, mas você está falando, você está conduzindo esse processo de criação. Eu revezo com a dramatização. A dramatização, eu costumo dizer que ela pode ser contada ou cantada. A dramatização que eu me refiro no Brincando de Dançar é o momento de aprender coreografias, né? Coreografia vai seguir a vida dela toda. Em qualquer modalidade, ela vai ter que obedecer um coreógrafo, ela vai conhecer coreógrafos e vai dançar as coreografias que são criadas ali para a turminha ou para ela como solista ou para Dedê, enfim. A adaptação cantada é quando você traz uma letra, uma música que tem letra, está de acordo com o seu tema, né? E você ensina elas a cantar e a se movimentar de acordo com o que a música está dizendo. Então, quem comanda é a canção. E dramatização contada, você conta uma história
E aí, normalmente, as músicas são instrumentais e você cria aquela história através da sua movimentação. Então, você coreografa o desenho que você quer, né? Quem vai para frente, quem vai para trás, quem vai cruzar, círculos, quadrados, use as figuras geométricas, né? E crie os seus movimentos e comece a estruturar para ela aquilo que ela vai escutar a vida inteira. Primeiro 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4. Então você vai ensinando os compassos musicais, mas ela está só contando. São 4 oitos, então ela vai contar 4 vezes o 8. E aí eu sempre gosto de fazer a finalização. O que é a finalização no balé? É a reverência, né? Então eu sempre volto à calma, uma música tranquila, onde a gente vá se despedindo para ir a casa e voltar no dia seguinte. E com certeza ela vai voltar. Por quê? Porque você apresentou uma aula estruturada dentro de um tema que vai ser repetido, essa estrutura, inúmeras vezes em diversos formatos, com músicas variadas, mas cumprindo aquele programa. E talvez você ainda vai dizer assim, 60 minutos foi pouco. Não, 60 minutos é o ideal, porque você já tem aí, ó, todo o esquema aí nas nossas aulinhas também, que você posteriormente pode adquirir, e você vai ver como é que isso tudo é delineado para objetivar os seus tópicos do que você quer alcançar, das suas metas, né? Então você vai trabalhar para isso, e uma aula totalmente estruturada, com excelência, com resultados, como eu venho dizendo todo o tempo durante a minha aula. Metodologia de dança infantil. Brincando de dançar. Aprender mais para ensinar melhor. Essas partes garantem que as crianças avancem com consistência, desenvolvendo corpo, mente e emoção, tudo ao mesmo tempo. E o mais lindo, elas nem percebem que estão aprendendo, porque elas estão se divertindo. Foi assim que os professores saíram das aulas de entretenimento para verdadeiras aulas de balé, que mudaram a vida de dezenas de crianças e seus pais. Porque eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas a qualidade das aulas também impacta direto no pensamento que os pais têm. Tipo, será que continuo investindo no balé para minha pequena? Será que faz sentido? Questionamentos que podem fazer a criança continuar com aulas de balé futuramente, virar um hobby consciente ou até mesmo uma profissionalização. Ou, quem sabe, reduzir ao "isso não é para mim". Entendeu como essa estrutura muda totalmente o jogo das suas aulas? Pois bem, se até aqui você já aprendeu algo novo, algo que realmente te fez repensar suas aulas, coloca aqui agora no comentário: aprendi. Eu quero ver quem está comigo nesse aprendizado. A verdade, meus queridos colegas, eu sempre costumo dizer que existem 2 tipos de pessoas. A primeira é aquela que tem a síndrome do "isso não é para mim". Não, isso é difícil demais para mim, muito complexo. Geralmente, são pessoas que continuam porque gostam e muitas vezes porque é fácil. Improvisando, tentando adivinhar o que ensinar para as crianças a cada aula. E tá tudo bem, tá? Cada um sabe onde o calo lhe aperta. A segunda, e talvez você se identifique com essa pessoa,
é aquela que sente um friozinho na barriga e pensa: nossa, imagina se eu realmente me aprofundar nisso. E se eu aplicar essa estrutura e minhas crianças começarem a evoluir de verdade? E se eu finalmente tiver segurança no que eu estou fazendo? Essa segunda pessoa é aquela que acredita no meu lema: aprender mais para ensinar melhor. E é por isso que agora eu quero te fazer um convite direto. Se você quer parar de improvisar, se você quer ter um plano claro, uma metodologia testada, aprovada e construída com base em décadas de sala de aula, então presta atenção. Você pode entrar hoje para a nova turma da capacitação mais completa e profunda em dança infantil disponível hoje no Brasil. E isso significa que você fará parte de um grupo seleto de professores e acessar um conteúdo altamente estruturado e validado por décadas de prática. Vai estudar com acesso completo ao conteúdo já gravado, com a liberdade de ver e rever quando quiser por 2 anos. Essa é a formação onde eu vou te ensinar passo a passo como construir suas aulas com objetivos claros para cada faixa etária, 3, 4, 5 e 6 anos. Porque uma aula sem objetivo pode até entreter, mas não transforma. Aqui você vai saber exatamente o que desenvolver em cada fase para ver suas alunas evoluírem com segurança no tempinho delas. A estrutura das 6 partes da aula que eu mesmo aplico na minha escola de dança e agora explicada com detalhes, exemplos e aplicações práticas. Você vai sair do "será que eu estou fazendo certo?" e entrar na sala, na aula, sem improviso, com confiança e direção. Uma base pedagógica que respeita o corpo e o tempo da criança, como eu já falei tantas vezes, eu quero repetir. A criança precisa brincar para aprender e não ser cobrada como uma mini adulta. Essa capacitação te ajuda a ensinar com a criatividade como base, respeitando o desenvolvimento natural sem abrir mão da técnica. Claro, planejamento prático com exemplos, ideias temáticas e explicações adaptadas à sua realidade. Queridas, chega de vocês virarem à noite montando aula ou ficarem presas nas mesmas ideias todo mês. Vocês vão aprender a planejar aulas sem aquela repetição ruim e que não agrega nem para você e nem para as suas pequenininhas. Percebem que não é um curso de dicas soltas? Queridos e queridas professores, essa é uma formação completa. É um caminho com previsibilidade e ele está pronto para você seguir. E sabe o que é mais incrível? Você vai assistir essas aulas no seu tempo. Vai poder rever quantas vezes quiser por 2 anos. Vai baixar a apostila com os objetivos de cada ano. Vai ter acesso pelo computador, celular, tablet, até pela sua TV. E ao final vai ter seu certificado para mostrar para o mundo que você se comprometeu com o que há de melhor na educação infantil pela dança, como você já vem fazendo desde o início da sua inscrição para este webinário. E para te explicar ainda mais como funciona melhor, ou como funciona a minha certificação, presta bastante atenção.
eu tenho 2 tipos de certificado aqui. O primeiro é o certificado nominal de participação, que você recebe ao assistir todas as aulas da formação. Esse certificado é digital, com seu nome, e você pode imprimir, emoldurar e deixar na parede com orgulho, como você quiser. O segundo tipo é a certificação individual, registrada. É uma certificação exclusiva para quem não só concluiu, mas implementou com excelência a metodologia de dança infantil, brincando de dançar. É isso mesmo. Você não recebe só por assistir. Você precisa colocar em prática o que você aprendeu. Enviar um material de comprovação e eu analiso, te dou um feedback e aprovo o seu certificado. E mais, ele vem com um número de registro autenticado na biblioteca RDA e pode ser verificado no site oficial. Ou seja, é um reconhecimento real da sua dedicação como professora. Tudo muito maravilhoso, não é, professora? Olha, acho que nessa altura do campeonato, eu tenho certeza que você já percebeu que o que eu te mostrei aqui hoje visa, em sua totalidade, uma nova forma de enxergar a criança em sala durante a dança infantil. Eu quero que vocês se tornem os melhores professores, que tenham resultados incríveis com os melhores aluninhos, que a escola de vocês sejam reconhecidas ainda mais pelo seu ensino. E acho que mais do que tudo isso, eu quero que vocês sintam orgulho do que constroem todos os dias na sua sala de aula. Que encerrem cada aula com um coração leve, sabendo que fizeram a diferença de verdade na vida de uma criança. É com esse propósito que a metodologia Brincando de Dançar foi pensada, foi testada, aplicada há mais de 40 anos, com crianças reais, com nomes, histórias e jeitinhos diferentes de aprender. Você viu como uma aula infantil pode ter estrutura sem perder a ludicidade e como é possível ensinar técnica sem chamar de técnica e sem nomes difíceis dos passos? Viu que existe um caminho entre o improviso e o engessamento, um meio do caminho onde a criança se desenvolve e você respira em paz, sabendo que está fazendo certo. E talvez, pela primeira vez, que dá para ensinar com excelência, sem esgotamento, sem confusão, sem se sentir sozinha. E aí é natural que nesse momento você comece a se perguntar: tá, mas quanto custa tudo isso, Alice? Porque sim, eu sei que o que eu te mostrei até aqui tem valor de formação, até porque se trata de um método completo, com base, estrutura, planejamento e resultados práticos. E é claro, algo assim não tem preço de catálogo de papelaria, mas também não precisa ser inacessível, né? Porque o meu objetivo com essa formação nunca foi elitizar uma capacitação de qualidade, e sim levar esse conhecimento para o maior número possível de professoras comprometidas como você. Agora eu vou ser bem direta com vocês. Depois de tudo que você viu e ouviu aqui hoje, depois de entender que existe um caminho claro e estruturado para ensinar dança infantil com excelência, eu preciso te fazer uma pergunta que pode incomodar um pouquinho. Você realmente quer continuar vivendo o que eu vou chamar de
o ciclo da professora bombeiro? É o famoso ciclo que vejo acontecer com professoras que ficam patinando sem uma metodologia. Primeiro, elas começam a perder a paixão, porque ensinar sem direção, sem evolução real, cansa a alma. Você já sentiu isso? Aquela sensação de, será que eu deveria estar fazendo outra coisa? Segundo, as crianças percebem quando a professora não tem segurança. Elas sentem quando você está inventando naquela hora ali, né? E isso reflete no comportamento delas, é claro, na participação e no interesse pela dança. Terceiro, e esse dói, os pais começam a questionar: por que minha filha não está evoluindo? Por que ela não consegue fazer o que as outras fazem? Por que ela não se interessa para ir para a aula de balé? E você fica sem resposta. Por quê? Bem, você também não sabe exatamente o que fazer para mudar isso. Quarto, você vira refém do improviso e da apagação de incêndio. Daí o nome do ciclo. Toda semana é aquele desespero. O que eu vou dar aula hoje? Você passa mais tempo procurando músicas e atividades aleatórias do que realmente ensinando com planejamento. Aí o ciclo volta ao início, ainda mais forte, ainda mais destrutivo. E o pior de tudo, você sabe que poderia ser diferente. Você sente que tem potencial para muito mais, mas não consegue colocar em prática, porque ninguém nunca te ensinou como fazer direito. Entendeu a profundidade desse problema e a urgência da minha fala? Quantas professoras incríveis eu já vi desistir da dança infantil, simplesmente porque achavam que não levavam jeito, quando na verdade elas só precisavam de uma metodologia que funcionasse de verdade. Agora eu preciso que você entenda uma coisa. Você está numa encruzilhada. De um lado, você pode continuar onde está, na sua realidade atual, com seus resultados atuais, as mesmas frustrações, os mesmos sonhos que nem no papel podem estar escritos. Do outro lado, você tem a única oportunidade de se transformar na professora que você sempre sonhou ser. Mas deixa eu te contar algo que poucos têm coragem de falar. Essa oportunidade não volta. E caso volte, jamais será da forma que você está vendo hoje. A metodologia Brincando de Dançar está disponível agora para você. Não na próxima semana, não, quando você tiver mais tempo para estudar. Agora. E eu vou te dar exatamente 3 motivos pelos quais você precisa tomar essa decisão hoje. Motivo 1. O tempo é seu inimigo. Cada dia que passa sem uma metodologia clara é mais um dia perdido. São mais crianças que poderiam estar evoluindo melhor. Mais aulas que você dá sem segurança. Mais oportunidades perdidas de fazer a diferença real na vida de uma criança. Motivo 2. O mercado não espera. Enquanto você hesita, outras professoras estão se capacitando, estão aprendendo, estão se tornando referência. E quando os pais precisarem escolher onde matricular seus filhos,
Adivinhe para onde elas vão? Motivo 3. Sua paz de espírito não tem preço. Imagine nunca mais sentir aquele frio na barriga antes da sua aula. Nunca mais ficar acordada na véspera pensando: o que eu vou dar na aula amanhã? Nunca mais se sentir insegura quando um pai te perguntar sobre o desenvolvimento da criança. Isso vale quanto para você? Só quem já tentou planejar um semestre inteiro de aulas sabe o tempo e mais, né? E a dor de cabeça que isso dá. A maioria dos professores investe em livros, cursos, materiais avulsos e ainda assim sente que está improvisando. Aqui você recebe tudo pronto. Conteúdo organizado. Metodologia validada. Direcionamento claro para cada aula. O investimento normal nessa formação é de R$ 1.997. Mas calma aí, presta bem atenção no que eu vou te explicar agora. Preparamos alguns bônus além dos bônus do curso, que vou te apresentar nesse momento. Primeiro bônus: você que está aqui comprometido comigo terá R$ 1.000 de desconto. Isso mesmo, R$ 1.000 de desconto. A formação completa da metodologia de dança infantil Brincando de Dançar vai sair por apenas R$ 997 à vista, porém, durante as 24 primeiras horas de matrícula. Segundo bônus, a coleção Brincando de Dançar vale R$ 297. São 3 apostilas completas com 60 aulas prontas, separadas por idade, com tema, objetivos motores e lúdicos e tudo o que você precisa para aplicar as aulas. Apostilas Brincadeiras Lúdicas para Dança Infantil vale R$ 147. Brincadeiras que trabalham expressão, musicalidade e movimento. Tudo sem nomes difíceis. Sem técnica formal, mas com muito simbolismo. Planner anual do professor de balé infantil. É um calendário completo com temas mensais e datas comemorativas adaptadas ao universo da dança. Nunca mais você começa um mês sem saber o que fazer. E mais, playlist exclusiva no Spotify, músicas pensadas para as suas aulas. É só dar o play e deixar a mágica acontecer. E olha só que interessante, você tem 15 dias de garantia incondicional. Isso significa que você pode entrar, assistir tudo, baixar os materiais, aplicar com suas crianças. E se por qualquer motivo, qualquer um mesmo, você não ficar 100% satisfeita, é só mandar um e-mail que devolvemos cada centavo, sem perguntas, sem burocracias, sem letra miúda. Por quê? Porque eu tenho certeza absoluta de que quando você ver o resultado com suas próprias crianças, você vai entender que foi o melhor investimento da sua carreira. Clique no link que está aqui abaixo, ou então entre nesse link que vou deixar aqui na tela e faça agora mesmo a sua inscrição. Recapitulando tudo o que eu estou te oferecendo hoje, entrando para a formação da metodologia Brincando de Dançar hoje,
você ganha acesso completo à metodologia Brincando de Dançar. O sistema passo a passo que eu uso há mais de 40 anos para formar bailarinas de excelência. Estrutura das 6 partes da aula. Nunca mais improvise. Você vai saber exatamente o que fazer em cada aula, em cada momento. Objetivos claros, por faixa etária, o que desenvolver em crianças de 3, 4, 5 e 6 anos com exemplos práticos. Apostila completa para você consultar sempre que precisar. 2 anos de acesso ilimitado. Assista quantas vezes quiser, no seu ritmo, quando e onde quiser. Certificação de participação. Comprove sua participação nas aulas e destaque-se no mercado. Certificação para quem quiser ir além e ter um certificado que comprova a implementação da metodologia. Seu investimento hoje? Apenas R$ 997. Deixa eu te fazer uma pergunta final agora. Daqui a 6 meses, onde você quer estar? Sendo apenas mais uma professora de balé? Recebendo questionamento dos pais? Sentindo que pode estar só? Enrolando as crianças? Ou você prefere ser aquela professora que todos os pais querem que você seja professora das filhas dele, que os pequeninos crescem e mesmo assim ainda se lembram do seu nome e da professora maravilhosa que você um dia foi para eles? A escolha é sua. Mas lembra, você tem hoje para garantir a sua vaga com esse desconto super especial. E minhas queridas, nunca se esqueçam, quem aprende mais, ensina muito, muito melhor. Muito obrigada. Oi, tudo bom? É um prazer muito grande estar enviando esse vídeo, é uma honra. Eu sou a Bruna Mel, daqui de Paporanga, no Ceará. E eu falo uma honra estar enviando esse vídeo porque é uma honra fazer parte desse curso da Alice Arja. Eu também já participei de outros cursos, que é a metodologia, a terminologia do balé clássico. E eu amo a metodologia de ensino de Alice Arja. E eu participei do Masterclass, e eu fiquei encantada com a visão que ela tem, porque não é todo mundo que tem esse dom para a visão de ensino com crianças, E eu tenho uma pequena dificuldade quanto a isso, Eu amo criança, eu amo ensinar, mas eu tenho dificuldade na criatividade. E quando eu participei do Masterclass, eu fiquei louca. Eu disse assim, meu Deus, eu preciso conseguir comprar esse curso, porque querendo ou não, as minhas condições não estão muito bem. Mas eu revirei, consegui comprar. E me apaixonei, já revi e vejo sempre que posso, a Alice é perfeita na forma de ensino, ela abre a mente da gente para 1000 possibilidades, e foi o que aconteceu. Minha aula, eu via que as crianças não estavam tão interessadas pela forma do meu ensino, eu ia muito para a técnica, eu não tinha aquelas coisas de criar um mundo, de entrar no mundo da criança. E quando eu já comecei a engolir, vamos dizer assim, mastigar todo o curso, brincando de dançar, eu abri minha mente a muita coisa, melhorou muito, eu sei que vai melhorar muito mais, graças a Deus as crianças estão amando, saem felizes, satisfeitas das aulas, eu vejo que elas já têm aprendido, então eu só tenho gratidão no meu coração por a Alice abrir a minha mente, abrir a minha... Ainda tem muita coisa que eu sei, mas abrir a minha mente em relação à questão de ensino para a criança, Que a gente tem que entrar no mundo delas, que a gente tem que inserir a técnica, mas
trabalhar em cima de tudo aquilo que elas ainda estão assimilando, trabalhar em cima daquilo do que elas entendem, né? E eu vi fluir já nas minhas aulas, em 2 aulas que eu fiz após, eu já consegui ver resultados na questão quando a criança sai da sala de aula. Sai totalmente feliz, realizada, e eu principalmente em conseguir ter tido uma aula prazerosa. Olá, eu sou Adelaine Ferreira, sou graduada em Serviço Social, servidora pública do município de Maceió e atualmente gerencio a unidade de saúde e também sou bailarina. Então, a minha história com balé já começou na minha fase adulta. Eu não tive acesso ao balé quando era criança porque eu moro no interior, onde não tem aula de balé. E a minha mãe, na época, não tinha como pagar, nem tempo de me levar para a capital para fazer aula. Então, somente quando eu me tornei adulta, depois da faculdade, quando eu consegui minha estabilidade financeira, foi que eu consegui custear minhas próprias aulas de balé. Então, eu já faço balé há algum tempo. E esse ano, eu decidi colocar em prática um sonho que eu tinha, que era de proporcionar a crianças da minha cidade aulas de balé. Então, eu me propus abrir o projeto social com alunas a partir de 6 anos de idade, na igreja da qual eu faço parte. Então, foi daí essa necessidade que eu senti de procurar os cursos da Alice Arja, porque eu sei que somente fazer aulas de balé não te capacita para necessariamente dar aulas de balé. Então eu senti realmente essa necessidade de buscar mais conhecimento e me deparei com os cursos da Alice. E foi maravilhoso, assim, porque eu me propus começar esse projeto social. Fui assistir às aulas da metodologia de balé infantil, justamente porque eu tinha dúvidas do que é que eu poderia passar, qual seria a progressão, né, das aulas para as meninas do meu projeto. E, enfim, encontrei de fato todo o conteúdo que eu realmente queria, que eu realmente precisava para esse momento. E seguirei, né, com os demais cursos da plataforma. O nosso projeto já iniciou e tem sido ótimo, assim, colocar em prática essa metodologia